professora Ana Carolina vai falar sobre o manejo clínico dos estados de intersexualidade. Professora Ana Carolina, se você quiser compartilhar sua tela. Agradeço mais uma vez a ter aceitado estar aqui junto com a gente, dando essa aula para a gente. E se quiser compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Está entrando. Só não está no modo apresentação. Não pus ainda, mas já apareceu aí para vocês? Já, se quiser colocar já no modo de apresentação. Tá. Então tá ótimo. Então, professora Ana Carolina, se quiser começar, já está gravando. Bom, eu queria agradecer ao departamento, né, a oportunidade da gente estar podendo abordar esse assunto. Um assunto bem antigo já, porque a gente já tem os casos de intersexualidade desde que o mundo é mundo, né? Mas cada vez mais atual e cada vez mais a abordagem desse tema nos consultórios, ou mesmo situações clínicas que eventualmente o ginecologista podem se deparar, eles estão cada vez mais em voga, mais na mídia, e mesmo a forma de lidar com esses casos, ela está tendo que ser readaptada para a realidade atual, na condução, porque geralmente esses casos vêm lá desde o berçário, né? São casos diagnosticados de maneira muito precoce, aonde a conduta na primeira infância vai ser extremamente impactante para o resto da vida desse indivíduo, né? E muitas vezes, na verdade, quase todas as vezes, pelo menos o que a gente tem de protocolos até os dias atuais, a decisão vai ser tomada no momento em que o maior interessado, que é o próprio indivíduo, não vai ter muito poder de opinião, porque vai ser uma criança, um bebê, ou ainda que seja uma criança um pouquinho maior, aí com seus 6, 7 anos, mas ainda sem muita condição de opinar diretamente. Bom, eu vou fazer uma entradinha só para a gente poder situar a questão do desenvolvimento e por que a diferenciação sexual pode sofrer alterações, porque nem todo mundo está muito familiarizado com essas questões. Bom, nós sabemos que a diferenciação sexual humana, ela tem vários fatores envolvidos nesse processo de diferenciação durante o período da embriogênese, e principalmente questões genéticas e hormonais, né? Então, para o desenvolvimento da gônada, é necessário uma série de interações que vão produzir não só a formação da gônada propriamente, mas depois a produção hormonal que essa gônada vai ter, vai ser o que vai produzir a diferenciação de genitália interna e externa masculina e feminina. Então, na verdade, o desenvolvimento da genitália interna e externa feminina, ele é passivo. O que determina a mudança desse estado feminino para a condição masculina é a presença do cromossomo Y, que no caso tem lá o SRY, que é uma porção ali, um gene que vai ser responsável pelo processo de diferenciação de uma gônada indiferenciada em testículo, e a produção hormonal desse testículo é que vai determinar todo o restante do desfecho na formação fenotípica do indivíduo. Então, só para a gente fazer essa recapitulação, na presença do SRY, ou cromossomo Y, eu vou ter a produção de um fator chamado fator determinante testicular, e esse fator vai ser responsável pela diferenciação dessa gônada em testículos. Vocês estão vendo o meu pointer, não? Eu estou apontando só para mim mesma. Não, a gente vê o cursor. Então tá, obrigada. Na diferenciação em testículo, essa gônada, então, passa a ter a capacidade de produzir hormônio antimileriano, testosterona e dihidrotestosterona. E são esses 3 hormônios, isso é muito importante a gente lembrar, porque isso tem total relação com os distúrbios da diferenciação sexual, né? São responsáveis pela formação da genitália masculina de maneira totalmente ativa, né? Então, a testosterona em si, ela vai ter um papel no desenvolvimento da genitália mais externa, ali seio urogenital, juntamente com a dihidrotestosterona. Então, reforço que sem a dihidrotestosterona não é possível uma formação completa de genitália masculina, mas na ausência dela ou na insuficiência da dihidrotestosterona, qualquer quantidade de androgênio, seja local, produzido localmente, né, convertido ali, a conversão da dihidrotesto que nós vamos ver, seja uma produção testicular ou uma produção de qualquer outra natureza de androgênios, vai ser capaz de diferenciar um seio genital com algum grau de virilização. E a virilização completa na presença da dihidrotestosterona. A testosterona também vai ser responsável pela diferenciação e desenvolvimento dos ductos de Wolff,
que vai dar origem, então, à genitália interna masculina. E a presença do hormônio antimilleriano leva à regressão dos ductos de Miller, que, em princípio, desenvolveria para a genitália interna feminina, então, que no homem vai virar um resquício, muitas vezes não identificado, na maioria das vezes, na verdade, e não vamos ter mais sinal aí dos ductos de Miller. Ao contrário, na ausência desse fator determinante testicular, vai desenvolver uma gônada feminina, então a formação aí do ovário com a unidade funcional, os folículos, com uma produção de hormônio que até pode ter alguma quantidade de testosterona, mas em quantidades muito inferiores àquela do homem, né? E então não vai haver a estimulação sobre o seio genital para a virilização e formação da genitália masculina, e tampouco vai haver o estímulo para a diferenciação dos ductos de Wolff. Então, na ausência da testosterona, os ductos de Wolff vão involuir, e aí, no caso, na ausência do hormônio antimilleriano, que na mulher só é produzido depois do nascimento, não existe ali presença de hormônio antimilleriano no intraútero, vai haver o desenvolvimento dos ductos de Miller. Então, vocês veem que é na ausência da testo, na ausência da dihidrotestosterona, na ausência do AMH, desenvolve-se toda a genitália feminina. Então, realmente um desenvolvimento passivo para o feminino e um desenvolvimento completamente ativo para o masculino. Destaco até que a presença da testosterona também vai ser relevante para o que nós chamamos de imprint cerebral, que vai trazer algumas características que futuramente terão impacto na questão da identidade de gênero. E isso, cada vez mais, a gente tem estudos mostrando a importância e a relevância da atividade androgênica durante o período embrionário no cérebro, causando esse imprint, que na ausência dela vai haver uma formação de um cérebro mais feminino e na presença um cérebro mais masculino do ponto de vista da percepção do indivíduo. Bom, então aqui temos os ductos de Miller em vermelho, de Miller em azul, de Wolff em vermelho, né? E aí, na presença, então, do antimilleriano, o azul, né? O ducto de Miller vai desaparecer, vai regredir, e o ducto de Wolff vai se desenvolver na presença de testosterona. Então, a gente vê que a origem das estruturas é a mesma, onde a gente tem regressão aqui do Wolff, regressão aqui do Miller, e obviamente que na prática, na anatomia pélvica, a gente geralmente não identifica esses resquícios do que era um ducto de Wolff ou do que era um ducto de Miller. E para a atividade no seio genital, é importante o papel da dihidrotestosterona, além da testosterona testicular, da androstenediona, dos outros androgênios, seja de origem testicular ou adrenal. A gente tem a necessidade da presença da dihidrotestosterona, que é produzida no próprio tecido-alvo, que é o seio genital, essa conversão de testosterona em dihidrotesto através da atividade da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona. Então, diante de situações onde eu tenho uma deficiência dessa enzima total ou parcial e uma produção reduzida ou ausente de dihidrotestosterona, vai haver um efeito menor no sentido de virilização no seio genital e, consequentemente, uma genitália que não vai ser totalmente masculinizada. Então, no seio genital indiferenciado, dependendo da atividade hormonal que eu for receber, eu vou ter a formação de uma genitália masculina ou feminina. Então, vocês vejam que a origem é a mesma, né? Bolsa escrotal equivale ao grande lábio, o corpo do pênis aqui, o corpo do clitóris, a glande e o clitóris. Então, a gente vê uma relação direta aí do ponto de vista da origem embrionária na formação da genitália. E quando ocorre, então, uma atividade androgênica parcial, então vamos dizer assim, uma mulher, né, um indivíduo 46XX, que recebe algum grau de atividade androgênica que não era própria, que não deveria ter ocorrido, né, independente da origem. Ou quando um indivíduo 46XY recebe menos atividade androgênica do que ele deveria, aqui a gente está falando especificamente do seio genital, a gente vai ter um grau de virilização intermediário. Então, entre a genitália completamente feminina e a genitália completamente masculina, vai ocorrer, então, uma virilização parcial, que é classificada aí por uma classificação conhecida como classificação de Prader, que são níveis intermediários, e, obviamente, quanto mais atividade androgênica, maior vai ser a virilização. Lembrando que a virilização completa só ocorre na presença de dihidrotesto em níveis normais.
tá? Então, aqui são alguns exemplos de genitália ambígua e a gente pode ver que a virilização parcial, ela pode ser de inúmeras maneiras, e não dá para fazer o diagnóstico só pelo aspecto da genitália, porque independente de ter uma origem genotípica XX ou XY, se o androgênio agiu mais ou menos, e eu posso ter uma quantidade maior ou menor de androgênio, independente do genótipo, eu vou ter um grau maior ou menor de virilização, certo? Então, a característica da genitália não permite que a gente identifique a natureza ou a etiologia daquela malformação. Então, por onde que a gente começa se eu não consigo, pelo exame clínico da criança, identificar qual é a origem ou qual é o diagnóstico daquele indivíduo? Sempre pelo cariótipo, né? Então, nosso ponto de partida sempre tem que ser o cariótipo. Criança identificada no berçário como uma genitália indefinida, indiferenciada, ambígua, tem vários nomes aí para isso, né? Nós vamos ter que começar pelo cariótipo. Então, esse cariótipo vai poder ser um genótipo 46XX, um genótipo 46XY. Eu vou poder ter uma mistura dos dois, no caso de um mosaicismo cromossômico, e também vou ter indivíduos que sofreram a perda numa das linhagens celulares, também um mosaicismo, onde junto com o XY, a gente vai ter uma perda de uma parte das células, vai perder o Y e vai ficar 45X0, que são os casos de genesia gonadal mista, onde a gente também vai ter gônada em fita, só que com alguma atividade testicular. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições. Só lembrando, gente, qual que é a lógica, né? Um indivíduo 46XX que recebeu androgênios de maneira inadequada, então, a mãe tinha uma hiperplasia adrenal não compensada, o feto tinha uma hiperplasia adrenal não compensada, com produção de altas concentrações de hormônio com atividade androgênica, uso de anabolizantes por parte da mãe, tumor na mãe, tumor na criança, produtor de androgênio durante o desenvolvimento embrionário, pode causar esse tipo de alteração. Lembrando que a genitália interna, nesses casos, não vai sofrer modificação, porque o defeito é só do seio genital, porque a atividade de testosterona local nos ductos de Wolff é importante. Então, uma produção de hormônio adrenal ou exógena não é capaz de desenvolver um ducto de Wolff, mas é capaz de virilizar um seio genital, certo? Então, aqui nessas situações, geralmente, genitália interna é normal e a malformação vai estar associada ao seio genital. E a presença de gônadas do tipo ovário, tá? No caso do indivíduo XY, normalmente as gônadas serão testículos normais, onde eu vou ter uma atividade androgênica comprometida, ou porque a gônada é hipofuncionante, ou porque eu tenho uma deficiência enzimática, ou então porque existe uma insensibilidade do receptor de androgênio em reconhecer aquele androgênio. Se essa insensibilidade for total, não vai haver nenhum desenvolvimento de genitália, virilização de genitália externa, então o fenótipo vai ser feminino, mas se houver uma insensibilidade parcial, vai haver, dependendo aí do quanto parcial é isso, uma virilização maior ou menor e as situações de genitália ambígua. E quando eu tiver um indivíduo que nós chamamos de hermafrodita verdadeiro, o que caracteriza o hermafroditismo verdadeiro? A presença de testículo e o ovário no mesmo indivíduo. Então, não é o cariótipo mesclado XXXY necessariamente. Eu poderia ter um hermafrodita verdadeiro aqui com translocação de uma porção do Y, sem ser o gene total, desde que isso produzisse o desenvolvimento de tecido testicular, poderia ser um hermafrodita verdadeiro. E aqui a mesma coisa, eu poderia ter um XY que perdeu um fragmento do Y e, eventualmente, uma permissão para desenvolvimento de tecido ovariano na mesma gônada. E aí, esse tecido testicular e ovariano podem ser na mesma gônada, que nós chamamos de ovotestes, ou em gônadas distintas. Então, eu posso ter uma combinação ovário-testículo, ovotestes-ovário, ovotestes-testículo ou ovotestes bilateral. Então, são situações onde a quantidade de androgênio que vai ser produzida vai depender da atividade daquele testículo, pode ser maior ou menor. E no caso das disgenesias gonadais mistas, é uma fita, normalmente, mas que se fosse uma fita simples, produziria um mosaicismo de Turner, clássico, com fenótipo feminino. Mas, para causar a virilização, ao menos parcial, o que vai acontecer é que eu tenho um período em que essa gônada vai ter função com produção de androgênios por parte de um tecido testicular, que pode evoluir para a fita já no intraembrionário, no período embrionário, no intraútero, desculpa,
ou então pode ainda, após o nascimento, permanecer com algum tecido funcionante e ter alguma atividade funcional após a puberdade, né? Então, são situações em que o tecido pode não ter entrado em falência ainda, certo? Bom, então, no hermafroditismo verdadeiro, o mais comum são as hiperplasias congênitas, onde a gente tem um indivíduo XX com ovários normais, é uma herança autossômica recessiva que leva a deficiência enzimática na conversão do cortisol no produto final e acaba desviando todos os precursores, né, o que vem antes daquela enzima, para a produção de androgênios. Então, a produção androgênica adrenal fica muito aumentada, certo? Normalmente, essa exposição a andrógenos intraútero vai levar à formação, então, da genitália ambígua, e a manifestação, já ao nascimento, vai ocorrer se essa deficiência enzimática for total. Se ela for parcial, normalmente a manifestação vai ser mais tardia, com quadros de hiperandrogenismo que confundem com diagnóstico de ovário policístico. Então, na hiperplasia adrenal, qual que é o sentido? Essa cascata aqui vai estar comprometida e o que a gente vai ter, essa cascata aqui vai estar comprometida e o que a gente vai ter um desvio na produção de androstenediona, levando a esse efeito sobre a genitália. Bom, como é a genitália da hiperplasia adrenal? Todas aquelas que eu mostrei anteriormente. Vai depender do grau de deficiência enzimática, a gente vai ter do quanto de androgênio ficou acumulado ali, a gente vai ter uma genitália mais masculinizada ou menos masculinizada, né? Então, a virilização vai ser em graus variáveis. E no hermafroditismo verdadeiro também, né? Então, vai haver a coexistência dos dois tecidos no mesmo indivíduo e, geralmente, a ocorrência tem algum histórico familiar associado. Então, aqui, só para exemplificar, né? Presença de folículos e túbulos seminíferos no mesmo indivíduo. E nesse caso, como depende muito a atividade testicular ser maior ou menor, tanto a genitália interna, porque se eu tiver uma atividade testicular ipsilateral, eu posso ter desenvolvimento do vulvo de um lado. Então, vai depender do grau de produção hormonal androgênica e, eventualmente, de produção de AMH, que se for um tecido testicular funcionante, ele pode produzir AMH, a presença ou não de genitália interna masculina e a presença de útero ou não. A maioria vai ter útero, porque para a produção de AMH suficiente para a regressão do Miller é necessário uma atividade testicular razoavelmente boa, vamos dizer assim, né? E aí, consequentemente, se essa gônada for funcionante para a produção de estrogênios, quando entrar na puberdade, esse indivíduo poderá ter todo o desenvolvimento de caracteres, formação de mamas e evoluir até com um quadro de menarca. Bom, e nos indivíduos que são o que nós chamamos de pseudohermafroditas masculinos? Geralmente, deficiência enzimática que causa a virilização total ou o próprio hermafroditismo verdadeiro, né? Então, no caso aqui, a insensibilidade androgênica parcial ou incompleta é a mais comum para a produção de genitália ambígua. Aqui nesse caso, desculpa, gente, aqui é um caso de completa, né? Mas na incompleta a gente teria a formação da genitália ambígua. É um indivíduo XY que tem essa deficiência na sensibilidade do receptor periférico e o grau de virilização vai ser proporcional ao quanto esses receptores são insensíveis. Então, ao nascimento, a gente vai ter aí essa gama de genitálias indiferenciadas ou parcialmente diferenciadas. A mesma coisa acontece nos casos de deficiência da 5-alfa-redutase, né? Onde não vai haver a produção de dihidrotestosterona. Então, a produção de testosterona é normal, a formação de genitália interna vai ser normal, porque o testículo funciona normalmente para a produção de AMH e testosterona, vai haver o desenvolvimento dos ductos de Miller, vai haver a regressão dos ductos de... vai haver o desenvolvimento dos ductos de Wolff, vai haver a regressão dos ductos de Miller, então não vai haver útero, só que na hora de virilizar o seio urogenital, na ausência de dihidrotestosterona, essa virilização é muito pobre, né? Porque a dihidrotestosterona tem uma potência biológica para atividade local muito grande e ela é extremamente necessária para que ocorra a virilização completa. E também, nesses casos, é muito comum, né, essa síndrome aqui, que é essa genitália meio padronizada, quando há uma deficiência completa da 5-alfa-redutase, que é a síndrome perino-escrotal pseudovaginal, onde até delineia, né, um grande lábio, mas ele é fundido, e existe um microfalos, geralmente
não muito proeminente, que é decorrente da ação de testosterona e não de dihidrotestosterona no seio urogenital. E, por fim, nas digenesias gonadais mistas, né, o que a gente tem? É uma gônada que pode ser misturada com um tecido testicular na mesma gônada, ou eu posso ter uma gônada íntegra e a outra fita, enfim, as combinações são variáveis, né? Mas normalmente a produção hormonal acaba sendo insuficiente, são indivíduos hipogonádicos, que ao longo do período embrionário produzem alguma quantidade de hormônio, mas não necessariamente isso vai perpetuar para depois do nascimento. Uma boa parte desses indivíduos vai ter útero. E como é a gônada, né? Quando a gente olha o tecido, a histologia, geralmente é uma fibrose, que é o que caracteriza a gônada em fita, e algumas áreas podem ser identificadas, eventualmente, de túbulos seminíferos ali, que é o que permite também que a gente confirme esse diagnóstico. Lembrar que nos indivíduos que são mosaicos, e aqui entra um pouquinho uma característica de indivíduos X0, pode haver uma variação também na questão da estatura, que é o que acontece com as mulheres Turner, né? Então, a gente também pode ter um comprometimento de estatura nesses indivíduos. Então, como que vai ser a conduta nesses casos? Se eu estou diante de um indivíduo com uma hiperplasia adrenal congênita, essa identificação, esse tratamento vai ser a correção da deficiência, né? O produto final que não está sendo produzido, que é o corticoide, o cortisol, ele deve ser administrado, geralmente é um segmento feito pela endocrinologia clínica, e é necessária a correção da genitália externa, seio urogenital, para que haja possibilidade de função sexual e reprodutiva futura, né? Esses indivíduos podem ter função reprodutiva normal, nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente. Nos casos de hermafroditismo verdadeiro, independente do cariótipo, né? Então, o que vai ser necessário? Como existe presença de Y numa gônada que é intracavitária, vai haver um risco maior de malignização. Além disso, apesar dessa malignização ser tardia, o que também vai acontecer é que, após a puberdade, essa gônada pode passar a produzir também androgênios, e provavelmente vai. Então, se a condução do caso foi para um indivíduo do sexo feminino, e ela tiver atividade androgênica durante o período da puberdade, eu vou ter uma piora ou uma acentuação do grau de virilização. Então, a gonadectomia deve ser feita de maneira precoce e a correção de genitália de acordo com aquilo que for o fenótipo, certo? E nos casos de pseudohermafroditismo masculino, então, sem sensibilidade androgênica parcial, vai depender. Se for uma insensibilidade que permitiu uma virilização quase completa, a gente pode conduzir o caso para genitália masculina para indivíduo do sexo masculino, né? E aí tentar corrigir na medida do possível para uma genitália masculina. E se o grau de virilização for leve, a tendência é que isso aconteça mais para o feminino, e aí, nesses casos, discute-se fazer a gonadectomia, embora um pouco mais tardia, por conta da atividade estrogênica que esse testículo vai poder também ter, né, durante o período do desenvolvimento. E se o defeito for de 5-alfa-redutase, também há uma tendência de que a genitália seja um pouco mais masculinizada, quando não é a insensibilidade total, né, a deficiência total da enzima, e aí também a correção vai depender do grau de virilização daquela genitália. E, por fim, os indivíduos com digenesia gonadal mista, como o risco de malignização é muito precoce nesses indivíduos, normalmente a gonadectomia é feita logo na primeira infância, porque a malignização é muito antecipada, e geralmente quando a gente recebe pacientes no período ali da adolescência, com quadros de amenorreia, e elas vêm sem gonadectomia, muitas delas já têm gonadoblastoma quando do processo de retirada das gônadas. Então, a indicação é retirar bem precoce e corrigir a genitália interna para adequação aí de acordo com o grau de virilização também, mas geralmente feminino. Algumas coisas que são importantes serem comentadas, né? Quando realizar a gonadectomia, a conduta, vamos dizer assim, de até alguns anos atrás, 5, 7 anos atrás, era gonadectomia assim que era feito o diagnóstico para os casos de digenesia ou hermafroditismo ou alguma ou situação em que houvesse possibilidade de atividade androgênica no período puberal. Então, não se aguardava a puberdade para realizar a cirurgia. Assim que o bebê tivesse aí um tamanho suficiente para ser submetido a um procedimento cirúrgico sem muito risco, era realizada a cirurgia, inclusive com correção de genitália.
Hoje existe toda uma discussão e não há consenso, né? Mesmo os consensos publicados não têm consenso com relação ao melhor momento da cirurgia e sugerem muito fortemente aí uma abordagem multidisciplinar. Mas, o que se leva em consideração, então, para a precocidade ou não do procedimento cirúrgico? O risco de malignização, né? Se essa gônada será ou não funcionante para um estado isosexual, ou seja, vai produzir mais hormônios masculinos, ou vai ter possibilidade de produzir hormônios femininos, no caso dos hermafroditas verdadeiros, e isso poderia ter um papel na questão do desenvolvimento sexual. E qual vai ser o sexo que vai ser determinado para aquele indivíduo, e isso é o que é mais discutível hoje, se isso seria compatível com a identidade sexual futura ou não, porque se discute hoje se deveria, existem grupos que defendem que não deveríamos esperar a criança manifestar de alguma forma qual seria mais a identidade sexual. A gente sabe que nenhuma identidade sexual vai estar manifesta antes dos 4 anos, nada, a criança ainda não tem essa característica, e após os 4, ainda assim muito precoce, pode haver muita fluidez nessa questão da identidade sexual. Então, qual seria o melhor momento, até quando a gente pode esperar, e até quando seria possível, socialmente falando, deixar um indivíduo sem uma identidade masculina ou feminina, né? Então, isso não tem uma resposta, isso são discussões aí feitas todos os dias, tem vários grupos de apoio que colocam essa discussão em xeque, e mesmo os grupos de cuidados a essas pacientes têm muita dificuldade na determinação dessas questões. Então, quando fazer, fica aí muito individualizado, né? O que é muito importante para a questão de aspectos psicossociais? Considerando que esse é um diagnóstico que vai ser feito no berçário, ou nos primeiros anos de vida da criança, é muito importante dar suporte aos pais, porque, na verdade, ainda hoje, a condução do caso está muito relacionado com a pressão da família e com como os pais lidam com essa dificuldade de definição de qual vai ser a designação que vai ser dada para aquele indivíduo enquanto sexo masculino ou feminino, certo? Então, são várias, aqui eu não vou, obviamente, o objetivo não era ficar lendo tudo que está aqui, mas mostrar que existem algumas recomendações de como fazer essa abordagem, aspectos psicológicos, tanto da família como da criança, para poder ajudar nessa definição, e também como fazer a condução até o momento dessa definição de sexo. A correção de genitália, então, como eu já disse, vai depender muito do grau de virilização. Então, se é uma genitália quase totalmente virilizada, é passível se tentar a fusão de RAF, eventualmente depois um aumento do tamanho do fálus, com uso de hormônios lá no período puberal, né? Ou às vezes até um pouquinho antes do período puberal. E se a genitália é praticamente toda feminina, uma tendência de se corrigir para o sexo feminino. A questão é se a adequação da genitália, do ponto de vista anatômico, estético, vai ser funcional, principalmente quando a tentativa é de manutenção da genitália masculina, né? Então, pode ser que aquela genitália, embora esteticamente lembre muito uma genitália masculina, ela não seja funcional para a questão de atividade sexual, né? Depois da cirurgia, quando a gonadectomia é realizada, lembrar que há necessidade de terapia hormonal, e aí vai depender, se tem útero ou não, a necessidade de se dar progesterona junto com estrogênio ou apenas estrogênios, né? E lembrar que esses indivíduos, dependendo do período que eles vão passar em gonadectomia sem reposição, é necessário sempre monitorar a massa óssea, porque muitas vezes eles chegam para nós aqui no ambulatório, gonadectomizados da infância, mas vão iniciar a terapia hormonal bem mais tardia. Então, lembrar que o pico de formação de massa óssea, ele ocorre a partir do período puberal até mais ou menos os 25 anos. Então, se esse indivíduo fica muito tempo nessa faixa etária, sem atividade estrogênica nenhuma, a formação de massa óssea acaba ficando comprometida. Além disso, na questão da função, para a função sexual, muitas vezes, né, aqui está descrito num indivíduo com uma genitália feminina, mas quando há necessidade de se realizar a neovaginoplastia, é o mesmo processo, onde a gente tem que fazer um pertuito na região que seria a vagina, naquele indivíduo que não tem, e só que a diferença é que muitas vezes esses indivíduos vão ter útero e vagina proximal, que é o que viria ali dos ductos de Miller, né? Por exemplo, no caso das hiperplasias adrenais, e a gente tem que fazer a construção de um canal de comunicação. Muitas vezes é possível, sim, aqui quem faz essas cirurgias no nosso
setor é a professora Rosana, essas imagens foram cedidas por ela, e há necessidade da construção desse túnel vaginal com a colocação de moldes até a cicatrização. A técnica de Frank, que é muito usada para indivíduos com amenorreia primária, mas genitália feminina, nos casos de malformação de seio genital, geralmente não funciona, porque o seio genital é muito mais fibroso do que o próprio canal vaginal, e normalmente só o uso do molde não permite que o túnel vaginal seja feito, e é necessária a construção através de neovaginoplastia cirúrgica. Nos casos da função reprodutiva, vai depender se o útero está presente ou não, se existe gônada com unidade funcional que eu vou poder manter, e no caso principalmente dos testículos, se essa unidade funcional, além de produzir o hormônio testosterona, se tem também capacidade de produção seminal, que muitas vezes, principalmente, por exemplo, algumas deficiências enzimáticas com pequena deficiência, né, que a virilização é quase total, mas falta um pouco ali para completar a virilização completa, que são indivíduos que a gente tende a deixar para o masculino, muitas vezes a produção seminal vai ser muito comprometida, porque poderia ter uma situação de virilização em que eu tenho só uma hipospádia, como esse incompleto, né? Mas muitas vezes pode haver uma infertilidade masculina associada a uma gametogênese incompleta nesses indivíduos. E também para aquelas mulheres que não têm útero, mas têm atividade ovariana e têm ovário com folículos, né? Poderia ser discutida a possibilidade de uso dos gametas para gestação num útero de substituição, famosa barriga de aluguel, né? Ou então para aquelas mulheres que têm útero, mas não tem mais a gônada, porque foi submetida a gonadectomia por uma gônada que não era adequada para aquele sexo, a doação de gametas também é possível com seguida de gestação, se o útero for normofuncionante. Então, gente, é uma abordagem bastante complexa, muito difícil, porque é uma decisão que precisa ser tomada, muitas vezes, no momento em que o indivíduo mais interessado, que é o próprio paciente, não tem muita condição ou discernimento para opinar de maneira adequada, né? Então, a gente vê que é uma rede de cuidados extremamente multidisciplinar, multiprofissional, em que a gente precisa estar em prol do benefício maior, que é o paciente. Hoje existem muitas redes de apoio para esses pacientes, alguns sites até de mulheres, muitas chamam de mulheres XY, né, ou situações de intersexo em que elas se apoiam, mas também existem muitos sites de profissionais que dão suporte, dão apoio, orientação para esses pacientes, né? E quem quiser um pouquinho mais de informação, tem uma publicação na Fêmina de fevereiro, que é aqui do nosso grupo, a doutora Ana Glória Pontes, que faz um ambulatório conosco, né? Nossa professora colaboradora, ela que encabeçou essa revisão, e está um artigo muito completo, muito interessante lá. Se alguém tiver interesse, está disponível no site da Febrasco. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, professora Ana Carolina. Tema